E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente? Preparadíssima. Hoje a gente vai desvendar um assunto que, vamos combinar, mexe com a cabeça de muita gente. Já mexe, meu Os Deus. esteroides anabolizantes. Ah, A gente recebeu um artigo incrível. que legal. Esteroides anabolizantes, a perigosa ilusação. É, pesado o título, né? Pesado. E eu preparei um dossiê completo para a gente destrinchar essa busca, né? Pelo corpo perfeito, que cá entre nós pode ser bem perigosa. É verdade. O artigo até fez um paralelo interessante com a Base Nacional Comum Curricular, A BNCC. a BNCC, mostrando como esse tema é crucial, né, para a educação, para a saúde, principalmente dos jovens. Afinal, né, eles estão mais suscetíveis a essa pressão estética toda. É, a gente sabe que a informação é poder. Com certeza. Então vamos começar do básico. Para quem não está familiarizado, o que exatamente são esses tais esteroides anabolizantes? Bom, pense neles como hackers hormonais. Eles são substâncias sintéticas, né, que imitam a testosterona, o hormônio natural, né, responsável pelas características masculinas e pelo crescimento muscular. Certo. Em alguns casos, eles são usados na medicina como para reposição hormonal. Mas a gente sabe que o problema está no uso indiscriminado, né? É, a busca pelo resultado rápido, fácil, pode levar a uns caminhos bem sinistros. Sem dúvida. E o artigo não alivia, né? Ela Disse diz- uma série de efeitos colaterais que me deixaram de cabelo em pé. Sério, a lista é de dar medo. A gente tá falando de tremores que parecem terremotos, acne que transforma o rosto num campo minado, e até mesmo tumores no fígado e pâncreas. Nossa, isso é assustador. E a gente nem começou a falar dos efeitos a longo prazo. A coisa fica ainda mais complicada. Para os homens, a brincadeira pode resultar em infertilidade, calvície e até ginecomastia, que é o crescimento das mamas. Imagina o impacto na autoestima, né? É sério, é de arrepiar. E para as mulheres, quais são as consequências? Mas mulheres também sofrem, e muito. O uso de anabolizantes pode levar à masculinização, com engrossamento da voz, pelos no rosto e corpo, e até alterações menstruais. É como se o corpo começasse a lutar contra a própria natureza. Eu acho que a gente precisa dar um alerta vermelho aqui. O artigo também destaca os perigos, né, para crianças e adolescentes. Sim, e esse é um ponto que me preocupa bastante. Nessa fase da vida, os anabolizantes podem atrapalhar o crescimento, causar problemas nos ossos e até aumentar o risco de doenças psicológicas. Imagina o impacto na formação de um jovem. É como se eles estivessem colocando o futuro em risco por uma promessa vazia, né? Exatamente. E tem ainda o risco do compartilhamento de agulhas, que abre caminho para doenças como HIV e hepatite. É uma roleta russa com a saúde. Falando em riscos, acho importante lembrar que no Brasil, o uso de anabolizantes sem prescrição médica é ilegal, né? Com certeza. Esses medicamentos são controlados e só podem ser usados com acompanhamento médico. E mesmo assim, a gente sabe que existe um mercado negro gigante, né? E essa busca por atalhos pode custar caro, muito caro. A saúde não tem preço, né? Verdade. E a gente precisa desmistificar essa ideia de que existe um caminho fácil para o corpo perfeito. Disciplina, treino, alimentação saudável, acompanhamento profissional. Esses sim são os ingredientes para uma vida saudável e equilibrada. E sabe o que é mais impressionante? Os anabolizantes agem como um vírus, sabe? Se espalhando e afetando diversos sistemas do nosso corpo. É como um dominó, uma peça derruba a outra. Nossa, que analogia perfeita. E Me explica melhor como essa reação em cadeia acontece. Por onde os anabolizantes começam a bagunçar nosso organismo? vamos começar pelo sistema cardiovascular, o motorzinho do nosso corpo, né? Os anabolizantes aumentam a pressão arterial e sobrecarregam o coração. Como se você estivesse dirigindo um carro em alta velocidade por muito tempo, sabe? Entendi. Então é como se os anabolizantes acelerassem o desgaste do nosso motor. Exato. E as paredes dos vasos sanguíneos, que deveriam ser flexíveis, ficam mais rígidas, tipo um cano velho. Aí o coração precisa fazer muito mais força para bombear o sangue, aumentando o risco de infarto, derrame e insuficiência cardíaca. Caramba, é como se o corpo estivesse funcionando no limite, a um passo do colapso. E o que acontece com o fígado, nosso filtro natural? O fígado, coitado, fica sobrecarregado. Ele se esforça para filtrar as toxinas dos anabolizantes, né? E acaba sofrendo danos. O resultado? Hepatite, cirrose e até tumores. É como se você usasse um filtro de café para coar areia e ele simplesmente não aguenta. Que loucura. E os rins também sofrem com essa sobrecarga. Com certeza. Os rins trabalham em conjunto com o fígado, eliminando toxinas do sangue. O uso de anabolizantes sobrecarrega os dois órgãos, né, aumentando o risco de insuficiência renal. É um ataque duplo à nossa central de purificação. Falando em desequilíbrio, o artigo também menciona alterações nos níveis de colesterol, né? Exatamente. Os anabolizantes aumentam o colesterol ruim, o LDL, que entope as artérias, e diminuem o bom, o HDL, que limpa as artérias. É como se você estivesse jogando entulho nas suas veias e, ao mesmo tempo, destruindo os garis que deveriam limpar tudo. Meu Deus, é uma verdadeira sabotagem interna. E o sistema endócrino, responsável pelos hormônios, como fica nesse cenário caótico?
Lembra que os anabolizantes imitam a testosterona? Pois é, essa imitação barata bagunça a produção natural do hormônio, o corpo, achando que tem testosterona sobrando, diminui a produção própria. E quais são as consequências dessa confusão hormonal? Bom, nos homens, a produção de espermatozoides diminui, a libido vai para o vinagre e os testículos encolhem. Sem falar na ginecomastia, né, que é o crescimento das mamas. Gente, que pesadelo. E para as mulheres, o que acontece? Nas mulheres, o excesso de testosterona causa masculinização. A voz engrossa, pelos no rosto, o corpo aparecem, os seios diminuem e a menstruação fica desregulada. É como se o corpo começasse a se transformar em algo que não é. É de partir o coração ver como essas substâncias distorcem a nossa identidade, né? E o sistema nervoso também entra nessa ciranda. Infelizmente, sim. O uso de anabolizantes está ligado a mudanças de humor, como irritabilidade, agressividade, ansiedade e depressão. É como se a pessoa estivesse presa numa montanha-russa emocional, sabe? Nossa, que tenso. Quais as chances de ter, tipo, surtos de fúria? A chance existe, e é real. Os anabolizantes mexem com os neurotransmissores, os mensageiros químicos do cérebro, o que pode levar a comportamentos impulsivos e violentos. É como se o botão de controle da raiva tivesse com defeito. Ou seja, os anabolizantes não afetam só o corpo, mas também a mente. E a pele, os ossos, os músculos, como reagem a essa invasão? É um verdadeiro ataque em todas as frentes. A pele fica oleosa, com acne severa, queda de cabelo. Os ossos enfraquecem. E os músculos, apesar de crescerem artificialmente, ficam mais suscetíveis a lesões, tendinites. É como construir uma casa com fundação de areia, bonita por fora, mas frágil por dentro. É assustador como os riscos se multiplicam a cada sistema que a gente analisa. E o artigo ainda destaca o problema do compartilhamento de agulhas, que é um perigo adicional, né? Com certeza. Essa prática aumenta drasticamente o risco de contrair doenças como HIV e hepatites B e C. É como jogar roleta russa com a saúde, literalmente. Diante de tantos perigos, acho que a mensagem é clara. Os anabolizantes são uma ilusão perigosa, uma armadilha disfarçada de solução mágica. Exatamente. Precisamos espalhar essa mensagem, conscientizar as pessoas, principalmente os jovens, sobre os riscos reais por trás dessa busca desenfreada pelo corpo perfeito, né? A saúde não é um jogo e não vale a pena arriscar tudo por uma promessa vazia. Depois dessa imersão profunda nos perigos dos anabolizantes, fica a pergunta: como a gente escapa dessa armadilha da busca pelo corpo perfeito a qualquer custo? Como promover uma cultura de saúde e bem-estar sem cair nessa cilada? É o desafio do nosso tempo, né? A gente vive numa sociedade obcecada pela imagem, né? Onde a pressão por resultados rápidos, a comparação constante nas redes sociais, isso tudo cria um terreno fértil para soluções mágicas e perigosas. É como se a gente estivesse sempre correndo atrás de um ideal inatingível, né? Mas e aí, qual o caminho para sair dessa corrida desenfreada? Eu acredito que a educação, sabe? A educação é a chave para abrir a porta para um futuro mais saudável, mais consciente. A gente precisa, desde cedo, ensinar as pessoas, especialmente os jovens, a construir uma relação positiva com o próprio corpo, livre de pressões, de padrões irreais. Mas como fazer isso na prática? A gente sabe que só a informação não basta para mudar comportamentos tão enraizados. Concordo. É preciso ir além das palestras, das cartilhas, a gente precisa criar espaços de diálogo, sabe? Espaços abertos, honestos, onde as pessoas se sintam à vontade para falar sobre as suas inseguranças, os seus medos, as suas expectativas. Esses espaços de acolhimento, eles podem ser em casa, na escola, nos consultórios médicos, né? É importante que a gente fale sobre saúde mental, autoestima, autoaceitação em todos os ambientes. Exatamente. O esporte, sabe? O esporte, quando praticado de forma saudável, ética, ele pode ser um grande aliado nessa jornada. Verdade, né? O esporte ensina sobre disciplina, superação, trabalho em equipe, respeito aos limites do próprio corpo. É como uma escola para a vida, que mostra que a verdadeira vitória está em buscar o nosso melhor e não em ser melhor que os outros. Isso. E como a gente incentiva os jovens, que são um público mais vulnerável, a buscarem essa superação de forma saudável, consciente. Mostrando que existem caminhos mais seguros e eficazes para alcançar os seus objetivos. A boa alimentação, treinos adequados à idade, ao condicionamento físico, acompanhamento profissional, tudo isso faz parte de um estilo de vida saudável. E é importante desmistificar a ideia de que o sucesso no esporte depende de anabolizantes, né? Com certeza. Existem inúmeros exemplos de atletas que chegaram ao topo com muito esforço, dedicação e talento, sem recorrer a nenhum tipo de doping. E esses exemplos inspiram, né? Mostram que é possível alcançar os sonhos de forma honesta, ética. É importante que a gente celebre essas histórias de sucesso que valorizam a saúde, a integridade. Sim, sim. E além do esporte, a família e a escola também têm um papel fundamental na construção dessa cultura de bem-estar, né? Como nas
podem contribuir para essa mudança? A família pode ser o alicerce, né, de uma relação positiva com o corpo. Incentivar hábitos saudáveis desde a infância, como uma alimentação balanceada, a prática de atividades físicas em conjunto, isso cria um ambiente de apoio, de cuidado. E a escola pode ser um espaço de aprendizado e reflexão sobre saúde, corpo e bem-estar. Exatamente. É preciso promover debates sobre os riscos dos anabolizantes, oferecer atividades esportivas que valorizem a saúde, o prazer do movimento, criar um ambiente onde os jovens se sintam acolhidos, respeitados, independentemente da aparência física. É como plantar uma sementinha de autoconhecimento, de autocuidado, que vai florescer ao longo da vida. Isso. E essa é a mensagem que a gente precisa espalhar. A beleza real está na saúde, na diversidade, na autenticidade. Cada corpo tem a sua própria história, a sua própria beleza, seu próprio ritmo. Quando a gente aprende a ouvir e respeitar o nosso corpo, a gente descobre que a verdadeira força está em ser quem a gente é, sem máscara, sem filtros, sem atalhos. Sem atalhos. É sobre encontrar nossa própria versão de corpo perfeito, aquela que nos faz sentir bem, fortes, saudáveis, felizes. E para quem quer se aprofundar nesse assunto, a gente separou um material super completo no nosso site. Lá você encontra dicas de livros, artigos, documentários e até contatos de profissionais que podem te ajudar a trilhar um caminho mais saudável, mais consciente. A informação é a nossa melhor arma contra a desinformação, contra a pressão estética. Usem essa arma com sabedoria, cuidem da sua saúde e lembrem-se, vocês são incríveis do jeito que vocês são. É isso aí, pessoal. Por hoje a gente encerra o nosso mergulho profundo no mundo dos anabolizantes. Esperamos que vocês tenham aprendido muito com essa jornada e que a gente tenha plantado uma sementinha de reflexão de mudança. Até a próxima. Fiquem bem e até mais.